Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão online de um culto de louvor e adoração, mais uma transmissão realizada pela Igreja Presbiteriana Alvorada. É uma alegria ter todos vocês conosco neste momento para que juntos louvemos e adoremos o nome do Senhor. Como vocês puderam perceber, nós estamos de volta ao link, esse auditório, onde a nossa igreja realiza encontros e os seus cultos. Estamos de volta aqui para transmitir os cultos online. Ainda não estamos de volta para realizar encontros presenciais. Nós vamos aguardar um pouco mais, vamos avaliar um pouco mais a situação, até que a gente tome uma decisão quanto a voltar a realizar os cultos presenciais aqui neste auditório. Recentemente houve um decreto liberando a realização de encontros dessa natureza. No entanto, esse decreto veio com algumas regras, como por exemplo, a utilização de máscaras. A igreja é uma comunidade que canta. Cantar usando máscara é uma experiência bastante desconfortável. Também teríamos de manter as pessoas afastadas 2 metros umas das outras, o que também seria um problema para a gente, no nosso espaço aqui. Nós não teríamos como colocar toda a nossa comunidade aqui se tivéssemos de colocar as pessoas afastadas 2 metros umas das outras. Além disso, pessoas com mais de 60 anos não poderiam, com 60 ou mais de 60 anos, não poderiam participar do encontro. Também um outro problema, porque a igreja possui uma linguagem inclusiva e nós devemos dizer a alguns de nossos amados irmãos que eles não poderiam participar do encontro. Então, diante de tudo isso, a gente achou melhor esperar um pouco mais, até que haja também melhores condições sanitárias para que voltemos a realizar cultos presenciais. Então, eu quero pedir aos irmãos, assim, paciência, para que a gente espere um pouco mais e vamos aguardar até o momento em que a gente possa, de fato, com segurança e tranquilidade, tomar essa decisão, a fim de que voltemos a nos reunir presencialmente. Vocês podem acreditar que eu sou, assim, a pessoa mais interessada nisso. Estou com muita saudade de todos vocês, estou sonhando com esse dia em que vamos voltar a nos reunir presencialmente aqui neste espaço, mas eu sei que agora o mais prudente é que aguardemos um pouco, tomemos um pouco mais de cuidado para preservar a saúde da igreja e para preservar, assim, a saúde das pessoas que convivem conosco, dando, assim, uma contribuição para que esse vírus não se prolifere ainda mais. Então, foi por isso que o Conselho decidiu aguardar um pouco mais. Eu espero poder contar com a paciência dos irmãos e com a compreensão de todos. Nós estamos iniciando, como eu disse, mais essa transmissão, e você pode, caso queira, compartilhar essa transmissão. Há aí um local para você fazer isso, nesse Facebook. Você pode compartilhar, pode também abrir uma sala para que outras pessoas também participem do encontro. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos orar. Vamos orar para iniciar oficialmente esse encontro, porque não há cristianismo bíblico sem oração. O discípulo de Jesus tem de construir uma vida consistente de oração. O que é orar? Em termos singelos, orar é falar com Deus, é derramar o coração no altar da graça. E faremos isso porque entendemos que somos total e absolutamente dependentes do Senhor. Essa é uma das razões porque eu e você devemos construir uma vida consistente de oração, porque dependemos de Deus. Então vamos inclinar a nossa fronte e vamos falar com o Senhor. Deus amado, Pai querido, estamos reunidos, ainda que neste formato online, Senhor, para louvar e adorar o Teu santo nome, porquanto sabemos que só o Senhor é digno de ser louvado, só o Senhor é digno de ser adorado. Deus amado, queremos colocar diante de Ti a nossa vida, reafirmando que somos totalmente dependentes de Ti, da Tua graça, do Teu poder, da Tua direção. Senhor, queremos colocar
diante de Ti a nossa vida, a vida de nossos irmãos, a vida de nosso país, dos demais países que estão enfrentando essa pandemia. Senhor, que o Senhor nos conceda a graça de superarmos esse momento difícil, contando com o Teu poder para a Tua glória, Senhor. Tenha misericórdia de nós, e que ao longo deste encontro, o Senhor fale conosco, para que sejamos transformados, para que sejamos, ó Deus, fortalecidos, porque o contato com a Tua palavra fortalece a nossa alma. Nós cremos nisso, Senhor. Que o Senhor dirija a nossa vida, que o Senhor dirija a vida de nossa amada igreja, e que o Senhor fortaleça as nossas mãos para as batalhas diárias. Em nome de Jesus, e para a Tua glória que oramos. Amém e amém. Eu quero ler o Salmo de número 99. Salmo de número 99. Trata-se de um texto que exalta a santidade de Deus. Salmo de número 99. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso, que ama a justiça. Tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltem o Senhor, nosso Deus, e prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que os tenhas castigado por seus atos. Exaltem o Senhor, nosso Deus, e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Amém. E amém. Agora vamos cantar alguns belos cânticos para a glória de Deus, e nós temos aqui uma pequena equipe no link conosco, e os que não estão aqui na frente, os que vão tocar, eu que estou dirigindo o culto, nós estamos sem a máscara, mas mantendo a distância uns dos outros, mas os 3 outros irmãos que estão conosco estão todos eles usando a máscara. Muito bem, e agora nós temos a equipe. Vocês sabem que no último mês fomos eu e Eldinha que também dirigimos o louvor. Foi um período assim desafiador, tanto para a gente quanto para vocês, eu tenho certeza absoluta. Só a graça de Deus, meus irmãos. Mas Deus é bom, Deus é gracioso, e nós temos aqui parte da nossa equipe de volta. Então, com esses irmãos amados, nós vamos louvar e adorar o nome do Senhor, e vamos fazer isso com alegria, porque a nossa alegria é ultra circunstancial. Independentemente das circunstâncias, nós nos alegramos em Deus. Nós vivemos na presença de Deus, e na presença do Senhor há alegria indizível e cheia de glória. Deus é a fonte de nossa alegria. Então vamos louvá-lo com alegria, em nome de Jesus. Em todo tempo é tempo de louvar a Deus. Amém? Guarde isso no seu coração. Todo tempo é tempo de louvar a Deus.
bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh Deus, Amém. aleluia.
Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, vida cristã é vida no Espírito, para que vivamos a vida plena que Deus deseja que celebremos. Precisamos contar todos os dias com o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, a saber, o poder que provém do Espírito Santo. Dependemos dessa ação do Espírito para vivermos uma vida plena e também para pregarmos com autoridade o Evangelho da Graça. E neste momento, meus irmãos, a palavra de Deus será ministrada. A Bíblia é Deus pregando. O que a Bíblia diz é Deus quem o diz. E com alegria nós vamos ouvir nesta tarde e noite o nosso querido irmão, pastor Tiago, que bondosamente aceitou o convite para ministrar a palavra nesta noite, para ser o pregador desta tarde e noite. O Tiago é um irmão amado do coração, um companheiro. Obrigado, Tiago, que Deus te abençoe. Boa tarde, queridos irmãos. Como é bom estar presente no ambiente de culto, como é bom adorar a Deus, louvar o Senhor, como é bom sentir a graça de Deus e a serenidade que vem de Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso de número, deixa eu abrir aqui, verso de número 8, Mateus capítulo 5, verso de número 8. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu comecei numa célula com alguns jovens a expor o Sermão da Montanha. E ficamos aí ao longo de quase 2 anos expondo o Sermão da Montanha. E como Deus falou no meu coração naquele tempo, e como os versos do Sermão da Montanha ficaram afixados no meu coração. Então hoje, depois de longo período, estou voltando, tendo o prazer de expor uma das bem-aventuranças, voltando ao Sermão da Montanha, e desejoso que Deus fale no teu coração, que Deus fale no meu coração, que Deus nos abençoe imensamente nesse fim de tarde, início de noite. Bom, queridos, o verso diz assim, capítulo 5 de Mateus, verso 8: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Em outras versões, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Pai Santo, nós te damos graças por esse domingo, bendizemos o teu nome por estarmos, Senhor, ó Deus, reunidos em torno do teu nome, louvando, Senhor, engrandecendo a tua majestade, a tua glória. E muito obrigado, Senhor, por receber os nossos louvores, a nossa adoração. Obrigado por tocar o nosso coração. Nós pedimos que Tu continues falando conosco por intermédio da Tua palavra. Senhor querido, que os nossos corações estejam abertos. Nós pedimos que Tu perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, tudo o que fizemos, ó Pai, que foi feio aos Teus olhos, ao Teu coração. Por favor, Pai, dá-nos a Tua presença, ó Senhor, e assim então estaremos satisfeitos. É o que pedimos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos queridos, o verso é esse que nós acabamos de ler. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Pois bem, as bem-aventuranças são a introdução desse grande sermão, intitulado Sermão da Montanha. Nas bem-aventuranças, o Senhor Jesus, ele apresenta o caráter cristão. Eu e você, como cristãos que somos, devemos nos ver nas bem-aventuranças. Então, elas estão dispostas lá
numa ordem nada aleatória, elas seguem uma ordem lógica. E a quinta bem-aventurança não é outra, melhor, a sexta não é outra senão essa. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Pois bem, eu não sei se eu poderia trazer um verso mais sério, mais importante para a minha vida e para a tua vida. Esse verso, ele trata daquilo que é essencial. O Senhor Jesus, me perdoe repetir, diz: felizes são os puros de coração, porque os puros de coração verão a Deus. Pois bem, de antemão fica claro para mim e para os irmãos que o cristianismo, que o evangelho, que a preocupação, se é que Deus tem preocupação, mas aquilo que repousa no coração de Deus em termos da sua vontade, do seu desejo, não é outro senão o meu coração, o teu coração. O cristianismo definitivamente não trata de superficialidades. O cristianismo trata daquilo que é grave, daquilo que é essencial. O alvo do Senhor Jesus, o alvo do Espírito Santo é o meu coração, é o teu coração. Amém? Amém. Pois bem, eu poderia aqui explorar vários textos, várias narrativas, vários textos doutrinários para reforçar essa ideia. Mas deixa eu aqui usar alguns exemplos que nós encontramos nos evangelhos. Estão lembrados daquela mulher pega em flagrante adultério? Diz o texto que aquela mulher foi pega no flagra e foi levada à praça pública. E ali, inquisidores se puseram diante dela, a fim de arguir a Cristo se aquela mulher não deveria ser apedrejada. Pois essa era a pena prevista para aquele tipo de pecado. E eles se puseram a perguntar: ela não deve ser apedrejada? Incitando Jesus a uma resposta. Até que tamanha foi a insistência daqueles religiosos que Jesus tão somente olha para eles e diz: olha, quem não tem pecado, vai em frente, atire a primeira pedra. Pois bem, essa resposta de Jesus fez com que aqueles inquisidores, por alguns segundos, mergulhassem dentro deles mesmos e passassem a conhecer determinadas arestas dos seus corações. Eles tiveram um encontro mais real com eles mesmos. E o texto, de modo claro, diz que a descoberta foi tão terrível que um a um começaram a se retirar daquela cena. E quando não havia mais ninguém ali, o Senhor Jesus perguntou à mulher: aonde estão os teus inquisidores? Alguém te condenou? Ela disse: ninguém. O Senhor olhou para ela, uma mulher que já havia sido extremamente humilhada. Ela teve o desprazer, a falta total de humanidade, de homens trazerem a lume aquilo que foi cometido em secreto e expô-la ali. O Senhor Jesus olha para ela e diz: olha, eu também não te condeno. Vá em paz e não peque mais. O Senhor Jesus mostrou nesse texto que quando um homem encontra-se com a realidade do seu coração, ele mais do que nunca toma consciência da sua inadequação espiritual. Nós poderíamos usar muitos textos apenas para reforçar o fato de que o Espírito Santo está preocupado, desejoso de trabalhar no meu coração e no teu coração. Esse é o alvo do Evangelho. Irmãos, Deus não está preocupado a priori com aquilo que eu faço, mas Deus está, sobretudo, com os olhos nas intenções que motivam aquilo que eu faço.
Ora, eu e os irmãos podemos fazer coisas boas do ponto de vista físico, do ponto de vista externo, mas só Deus sabe o que representam estas mesmas ações diante dos seus olhos. Não foi por outro motivo que, por exemplo, Paulo disse que é possível um homem dar todos os bens aos mais pobres, e isso não significar absolutamente nada. O cristianismo quer saber das intenções, o cristianismo quer saber dessa raiz, o que há nela. Ela de fato foi transformada pelo poder de Deus? O que há nessa raiz? Queridos, essa raiz, ela é a responsável por influenciar os nossos pensamentos. Essa raiz é responsável por influenciar os nossos sentimentos. Essa raiz, ela é responsável por influenciar as nossas ações. Se essa raiz não for tratada, nós nunca funcionaremos como Deus quer que sejamos. Nós nunca seremos homens segundo Cristo. Daí o foco do Evangelho, daí o foco de Cristo, daí o foco do Espírito Santo ser o meu coração e o teu coração. Para que sejamos quem Deus quer que eu e vocês sejamos, é de fundamental importância que essa raiz seja abalada pelo poder de Deus. Deus nos chamou para sermos cristãos antes de nos parecermos cristãos. Bom, como é que anda essa raiz? Como é que anda o teu coração? Como é que anda o meu coração? É extremamente desafiador atentar para as Escrituras a fim de saber qual é o raio-x que ela estabelece do coração humano. Mais uma vez, poderia aqui selecionar muitos textos a fim de apresentar a realidade do coração humano, mas eu gostaria aqui apenas de pensar alguns e comentá-los. Bom, queridos, um texto, assim que o relato da queda é apresentado em Gênesis capítulo 3, no último verso de Gênesis, nós temos ali a narrativa da expulsão. Os primeiros pais foram expulsos e querubins se puseram à porta do Éden a fim de que eles não mais entrassem. No capítulo 4 de Gênesis, nós já temos uma outra narrativa, que é a narrativa de Caim e Abel. E no verso de número 7, o texto diz que Deus vira para Caim e dá o seguinte alerta: Caim, eu estou vendo que você está irado demais. Eu queria dizer para você que o teu desejo está contra ti, e cabe a ti dominar. Irmãos, que verdade terrível! O Senhor Deus, ao olhar para Caim, percebe que a queda havia fragmentado os homens dentro deles mesmos. O homem fora criado por Deus. Todavia, ao decidir voluntariamente dar as costas para Deus, ele prontamente percebe que ele está dividido dentro dele mesmo. Agora, há sentimentos dentro de mim com os quais eu preciso abafar, eu preciso matar, eu preciso batalhar, lutar contra. Há sentimentos dentro de mim que a razão prontamente condena e diz: não leve adiante. Isso está dentro de mim, está dentro de você, estava dentro de Caim, está dentro da raça humana. Somos seres divididos, esse é o nosso problema. Há uma divisão dentro de nós. Nem sempre os nossos sentimentos estão conectados com a nossa razão, que por sua vez está conectado com as nossas ações. Às vezes somos levados a tomar determinadas atitudes que depois paramos para pensar no tamanho da loucura que fizemos. Essa não é a história da humanidade. O que dizer dos nossos impulsos,
O que dizer das nossas paixões, das nossas neuroses, das nossas loucuras? Está tudo dentro de nós, essa raiz. Para que ela influencie o meu pensamento, ela passa por tantas camadas familiares, por traumas mal resolvidos, por situações mal resolvidas. Assim somos nós. E aqui, Senhor Deus, fazendo esse raio-x do coração de Caim. Pois bem, após esse alerta de Deus, os irmãos sabem o que aconteceu. Nós temos aqui o primeiro homicídio. Caim matou o seu irmão. Outro texto que apresenta um quadro terrível se encontra lá em Jeremias 17, verso 9. Olha aqui, que afirmação. Ele diz, Jeremias capítulo 17, verso 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quem conhece o seu próprio coração? Inteiramente. A Bíblia diz que enganoso é o coração humano. E não apenas isso, ele é desesperadamente corrupto. Eu tenho ideia de erros meus, porque eu mesmo posso observá-los. Irmãos à minha volta, especialmente os mais íntimos, percebem erros que eu não. E há erros que nem esses irmãos íntimos e nem eu mesmo percebo. Estão lá dentro de mim e são desconhecidos. Talvez, na velhice, eu consiga descobrir muitos outros, mas pode ser também que não. Nosso coração desafia nós mesmos. Somos por vezes como um iceberg. Vemos aquela pedra de gelo monumental pela superfície da água, mas não temos ideia que a sua base imersa é simplesmente 4 vezes maior do que aquilo que vemos. Seu coração humano. O que há dentro de nós? Por que de alguns medos? Por que de algumas inseguranças? Por que de algumas reações tão impulsivas? Por que por vezes nós caímos nos mesmos erros, anos a fio? O que explica nós sermos capazes de lermos diferentes obras literárias e, no entanto, concebermos os mesmos pensamentos? Onde estão os bloqueios? As barreiras? As cadeias que nos prendem? Eu diria, irmãos, que num sentido não há nada melhor a fazer na vida do que examinarmos a nós mesmos. É tão prescrito nas Escrituras o autoexame quanto a oração. Nós por vezes mencionamos demais a oração e continuaremos assim o fazendo sempre. Todavia, eu espero que na mesma proporção nós indiquemos as demais disciplinas espirituais, os demais exercícios espirituais, dentre eles o autoexame. Irmãos, parte do nosso crescimento se dará na medida em que formos capazes de avaliar as nossas ações com responsabilidade, com temor e tremor na presença de Deus. Devemos fazer isso sempre, sem faltar nenhum dia, todavia, com óbvio, o cuidado de nós não nos tornarmos presos em nós mesmos. Avalie isso. Por mais feio que seja o cenário interno, avalie-se. Só contudo, lembre que a resposta está sempre fora de nós. Não somos salvos pela beleza que porventura venhamos encontrar em nós, mas pela beleza que encontramos em Cristo. Em especial o fato dele ter se dado por mim e por vocês quando nós sequer o amávamos. É necessário conhecer o coração. Nós não podemos ser como as crianças, sabe? Deixar de
racionalizar, deixar de avaliar. A maturidade implicará, sem sombra de dúvidas, em fazermos autoexame da vida. Amém, queridos? Me permitam, ainda assim, um outro texto que apresenta um quadro extremamente dramático e real dessa raiz que há dentro de mim e de vocês. Mateus 15. Que coisa, esse é um texto, eu diria, importante para várias áreas da ciência, para a psicologia, para a filosofia, para a teologia. O texto revela de modo extraordinário a natureza humana. O Senhor Jesus estava com os discípulos e lá pelas tantas passaram por uma plantação e começaram a colher sem lavar as mãos e começaram a comer, trigo, pegaram trigo e começaram a comer. E os religiosos ficaram escandalizados. Nossa, como é que os seus discípulos não lavam as mãos para comer? Que pecado grave, que coisa extraordinariamente feia. Jesus olhou os camaradas, sabendo que os caras sequer cuidavam dos seus parentes, sabe? E virou para eles e disse o seguinte: olha, verso 4: porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. E assim validaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Vocês são muito zelosos com lavar as mãos, mas vocês por vezes deixam de ajudar os seus pais que necessitam e precisam de vocês, dizendo que vocês estão dando oferta. Ora, eu conheço o coração de vocês. E aí o Senhor Jesus prossegue aqui dizendo: hipócritas, no verso 7, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não planta será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. Isso é o que contamina o homem, porque do coração, dessa raiz, procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Olha o quadro que o Senhor descreve da natureza humana. O Senhor Jesus está dizendo o seguinte: lá pelas tantas o camarada se viu tomado por uma ira incontrolável, ele esfaqueou alguém, matou. O diagnóstico de Cristo é: isso veio do teu coração. O homicídio é próprio do coração. A mentira, o adultério, e assim por diante. Notem bem, irmãos, pensando aqui nos julgamentos que fazemos a outros. Se por um lado é uma iniquidade nós condenarmos uma pessoa por um ato errado que não depõe contra o todo, por outro lado, nós nunca deveríamos dissociar as nossas más ações da nossa raiz, porque em última instância expressamos, extravasamos aquilo que o somos de fato. Nós não apresentamos para o mundo uma experiência fora de nós, extra nós. A
apresentamos para o mundo aquilo que somos. Se você tem sido grosso nas suas respostas, perdoa, irmão. Você é arrogante. Isso vem de dentro de você. Sabe? Se você não foi leal ao dar em troco a quantia que deveria, isso está na tua raiz. Você é desleal. Você é um amante do dinheiro. Se você não consegue servir o outro como você gostaria de ser servido pelos outros, isso não está desconectado de você. Você precisa aprender a amar. Você precisa aprender a ser gente como gente deve ser. E falta a humanidade de Cristo. E falta entender que toda a lei e todos os profetas foram resumidos em 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. É assim que a gente cumpre a lei. Está dentro da gente. Está dentro da gente. Está dentro da gente. E eu não tenho dúvidas que essa verdade é uma das razões que levou Cristo a dizer que a porta é estreita e o seu caminho também é. Poucos os que entram por ela. Vejam só, irmãos, eu não creio que seja possível alcançarmos a perfeição nessa terra. Todavia, o cristão é conhecido não por deixar de pecar, mas por caminhar em constante progresso. Ele é como a luz da aurora, cada dia brilha mais até ser dia perfeito. Vamos errar, não tem saída. Assim o será até que finalmente nos encontremos com Cristo. E mesmo estando com Cristo, nós vamos nos deparar com fraquezas que não mais são oriundas do pecado, mas são fraquezas oriundas da natureza humana. Por exemplo, mesmo com Cristo no corpo glorificado, aprenderemos eternamente, nós nunca seremos perfeitos. O Senhor Deus é um ser infinito, que não tem início nem fim, eternamente aprenderemos. Mas a vida precisa ser marcada por um constante progresso. Jesus chama essa turma de felizes. Felizes os puros de coração. O alvo do cristianismo é esse. O estado do coração é esse. E o que fazer para que a gente tenha uma raiz melhor, uma raiz mais saudável, mais equilibrada, onde a razão esteja conectada com os sentimentos e, por sua vez, com as ações. O que fazer, irmão? O Senhor Jesus diz puros de coração, limpos de coração. Essa palavra, ela tem, eu diria, 2 significados. Primeiro, ser puro de coração significa não ter uma adoração ou uma devoção dividida. Esse é o primeiro ponto. Irmãos, nós precisamos ser inteiramente filhos de Deus e nada mais, sem misturas. Assim como você vai à feira e pede um mel puro, isto é, um mel sem melaço, sem água, sem nenhuma mistura, Deus quer que eu e vocês sejamos puramente filhos de Deus e nada mais. Amém. Exclusivamente filhos de Deus e nada mais, sem qualquer mistura. Esse é o nosso grande problema. Parte de nós quer se curvar e prestar culto a Deus, e parte de nós quer prestar culto a este mundo e às demandas desse mundo. Esse é o nosso grande problema. Estamos divididos em nós mesmos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Como os nossos prazeres, eles se pervertem no meio do caminho. O prazer é de Deus, tem a sua origem em Deus. Tudo que Deus fez é prazeroso. Ele não apenas criou a bela rosa, mas também deu a ela um perfume, um aroma, traz prazer. Não apenas o seu senso estético, mas a prazer. A vida, de modo geral, é assim. Mas eu e vocês, por vezes, nos curvamos ao prazer. Prestamos culto a ele. Há coisas boas que Deus nos deu que foram pervertidas pela nossa má administração. E hoje somos escravos delas.
quem, por exemplo, não tenha tempo para culto, a quem não tenha tempo para autoexame, para oração, para investir na própria alma, investir no próprio coração. Devoção não dividida. Meu irmão, minha irmã, se você quer ter uma raiz pura, procure não ser dividido, procure ser inteiro a Deus. Deus não te quer pela metade, Deus te quer por inteiro. A sua cabeça, que os seus sentimentos, que a sua vontade, que todo o seu ser esteja imbuído, mergulhado no ser de Cristo. Para que você se veja de fato como um filho de Cristo. E embora não seja o teu objetivo, mas para que pessoas também à sua volta tenham uma ideia de quem é o seu Pai, por ver lapsos, características desse Pai amado na sua vida, na minha vida. Um segundo significado para puros de coração é purificar-se, é lançar para fora de nós aquilo que não, de forma alguma, não é agradável a Deus. Esse é um exercício ativo. Irmãos, olhem para mim. Quando o Espírito Santo gera um novo coração dentro de mim, dentro de vocês, ele automaticamente muda a chave que há lá dentro. Aonde havia ira, repulsa a Deus, nós passamos a ver um sentimento novo surgir de amor, de paixão, de devoção a Deus. Essa é uma obra do Espírito Santo. Agora notem, essa obra não alcança o resultado final sem o meu esforço, sem o teu esforço. Ela inicialmente é exclusividade do Espírito Santo, porque nós éramos mortos, e o morto não decide nada. Nós sequer sabíamos do nosso estado de morbidez, mas quando o Espírito Santo veio e nos trouxe vida, ora, nesse momento que tomamos consciência que há vida dentro de nós, é o momento de nós pegarmos o Espírito Santo pelas mãos e caminharmos com Ele nessa batalha da santificação. Trabalho meu, trabalho teu. Purificar, lançar para fora de nós aquilo que não agradava a Deus. E como eu disse numa outra ocasião, abro um parênteses para dizer o seguinte: o cristianismo não se resume apenas naquilo que eu tenho que deixar de fazer. Mas o cristianismo, ele é positivo, ele diz para mim o que eu devo fazer. É interessante e curioso observar alguns textos, como por exemplo, o de Zaqueu. O Senhor Jesus o convida para comer em sua casa. Ele, como sendo um ladrão conhecido da sociedade, jamais poderia convidar o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus se antecipa e o convida. E quando ele está comendo com Cristo, prontamente ele diz: Senhor, se alguém eu tenho defraudado, eu decido dar 4 vezes mais daquilo que defraudei. Ele entendia que com Cristo valia não apenas deixar de fazer as coisas erradas, mas valia fazer aquilo que era agradável a Cristo. Assim também é o perdão. Se errou com alguém, peça perdão, mas faça mais do que tão somente expressar o perdão. Restitua quem você defraudou. Porque em última instância, o cristianismo não se encerra nas nossas palavras, nas nossas expressões verbais, mas vai além. Não apenas não roube, mas seja generoso. Não apenas não fale mal das pessoas, não julgue de modo condenatório os teus irmãos, mas promova-os, elogie-os, ajude-os a ter uma melhor autoestima. Não apenas não se mostre irado, embora isso em si não seja um pecado, mas sorria para as pessoas, seja aprazível a elas. Sem superficialidade, irmãos. Quanto mais cristãos formos, mais sinceros seremos para chorar e para ficarmos tristes. Sejamos autênticos, mas sejamos sempre positivos. Façamos aquilo que é agradável a Deus. Nós quebramos uma rotina quando estabelecemos uma outra rotina. Uma forma de quebrarmos uma vida improdutiva é quebrarmos essa rotina e começarmos a tomar uma rotina que vá nos impulsionar a uma vida de significado e relevância. Felizes
São os puros de coração, aqueles que são inteiros, íntegros, em nada deficientes. Felizes são os puros de coração, aqueles que batalham diariamente para lançar dos seus corações, da sua raiz, para longe aquilo que é feio a Deus, e ao mesmo tempo se fazem do mesmo esforço para trazer sorriso ao coração de Deus, para estar cada vez mais próximo de Jesus. Irmãos amados, por que esses são felizes? Por que o Senhor Jesus chama esses de felizes? Olhem a promessa final do verso 8. O que diz lá? Felizes ou bem-aventurados, puros de coração, por quê? Verão a Deus. Vale a pena todo o teu esforço. Vale a pena morrer para certos desejos, morrer para certos prazeres. Vale a pena esmagar o seu corpo por força daquilo que me aguarda e te aguarda. Veja, essa promessa, ela, eu diria, num sentido, já tem o seu cumprimento, porque eu e os irmãos podemos claramente dizer que já vemos Deus. Nós vemos Deus na história, vemos Deus no nosso dia a dia. Quantas vezes eu e os irmãos fomos levados a dizer: Senhor, obrigado por ver a tua mão nessa situação. Claramente Cristo se revela ao dar-nos determinados escapes, ao dar-nos determinadas vitórias. São claramente a mão de Deus. Todavia essa promessa é mais intensa, mais grave. Ela diz que nós o veremos face a face. Como João disse, haverá um dia em que haveremos de vê-lo, e tal como veremos, seremos transformados à sua semelhança. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa: o tempo de você apreciar o ser de Deus é esse. O tempo de você desenvolver na tua raiz apreço pelo ser de Deus, encanto pelo ser de Deus, de você se ver apaixonado por Ele, é esse. Assim como alguém precisa conduzir um outro alguém que não conhece artes, a fim de que se torne um apaixonado por artes, precisa alguém mais instruído dizer: olha, esse quadro foi pintado por esse pintor, e o contexto da época era esse, a linha filosófica corrente era essa, a fim de que ele se apaixone pela arte. Eu diria, o mesmo precisa ser feito comigo e contigo. A Bíblia aberta, pessoas, sabe, que Deus põe no nosso caminho, sobre a instrumentalidade do Espírito Santo, a fim de nos tornar apaixonados por Cristo. Amém. A fim de nós, em todas as vezes que fecharmos nossos olhos, termos muito claro na nossa mente que nós estamos falando com o Senhor dos Exércitos, mas não apenas com esse Deus todo-poderoso que desconhece limites, mas esse Deus que ama como nenhum outro ser nas galáxias pode nos amar. Esse ser doce, carinhoso, apaixonante. Talvez a batalha da santificação não se torne muito aprazível a alguns, porque infelizmente eles não conseguem se deliciar da presença de Jesus. Queridos, entendam, cristianismo é relação, cristianismo é pessoal, é você andar com Jesus, é você falar com Jesus, é você estreitar os laços com Ele. Não é uma linha filosófica que você abraça porque vê sentido meramente, mas é uma pessoa, é um ser que se esvazia da sua glória, se faz homem e se dá por homens como eu e você. Coisa gloriosa. Amém. Um dia, homens com um coração dividido, homens que produziram muita matança, muita mentira, muita desgraça. Um dia esses homens poderão, pela graça de Deus, ver o Cordeiro na sua glória. Amém. E poder oferecer a Ele um louvor isento de pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, que
Deus te fortaleça, que Deus enche o seu coração da presença de Jesus, que você se veja fortalecida pelo Espírito Santo, a fim de viver uma vida cada dia mais bonita, e tudo porque você almeja cada vez mais ser íntimo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Meus irmãos queridos, nós vamos fazer uma oração. Eu convido aqui o amado, querido pastor Aloysio para fazer essa oração e conduzir o culto. Amém. Senhor Deus, ouvimos a Tua voz, sabemos que realmente o Senhor falou conosco e a vida que queremos é essa, uma vida comprometida com o avanço na santificação, uma vida, Senhor Deus, que nos leve a caminhar rumo ao alvo, uma vida, Senhor, que nos permita proclamar o Evangelho da Graça por meio do que fazemos, por meio do que somos. Ó Deus amado, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pai, é verdade que nós não somos ainda tudo aquilo que o Senhor deseja que sejamos, mas também é verdade que não somos mais como éramos antes de termos sido alcançados pelo Teu poder, porque estamos sendo transformados dia após dia pela ação poderosa do Teu Espírito, e queremos seguir assim, sendo transformados pelo Senhor, até aquele dia em que experimentaremos a glorificação, e aí seremos pleno e totalmente conformados à imagem de Jesus. Ó Deus amado, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós de fato nos pareçamos com a fé que professamos, que sejamos cristãos autênticos, cheios do Teu Espírito, vivendo uma vida para a Tua glória. Ó Deus, que o Senhor conduza a nossa vida, que o Senhor conduza a vida de nossos familiares, que o Senhor conduza a vida de nossa igreja, que todos nós, ó Senhor, sob a ação poderosa e irresistível do Teu Espírito Santo, vivamos uma vida que glorifique o Teu santo nome, Senhor. É isso que nós desejamos. Desejamos viver todos os nossos dias para a Tua glória. Desejamos fazer a Tua vontade. Desejamos viver em sintonia com o Evangelho. Desejamos pregar a Tua palavra, formar novos discípulos, plantar novas igrejas, cuidar daqueles que, em razão das lutas, não estão mais conseguindo cuidar de si mesmos. O que nós queremos é atuar em todas as áreas da vida para que o Teu nome seja glorificado na terra, assim como é glorificado no céu. É isso que nós desejamos. Senhor, que o Senhor nos conceda a graça de vivermos essa vida, uma vida celebrada para a Tua glória, sob o poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs. E neste momento vamos entregar a Deus os dízimos e as ofertas. Vamos colocar nesse campo dos comentários a conta de nossa igreja, também dos hábitos de nossa comunidade, para aqueles que quiserem participar. Então, aqueles que quiserem entregar o dízimo e a oferta, então poderão usar essa conta que colocaremos aí. Meus irmãos, ao longo desses últimos meses, a igreja segue fazendo o seu trabalho, proclamando o Evangelho, fazendo encontros online para edificar a vida daqueles que foram alcançados pelo poder da graça de Deus, e trabalhando mais fortemente nos últimos 2 meses na área social. Todos os dias nós estamos fazendo alguma coisa visando diminuir o sofrimento causado por essa pandemia, e Deus tem nos concedido a graça de seguirmos adiante assim, semeando a boa palavra, proclamando o reino de Deus e procurando sempre cuidar daqueles que não estão conseguindo cuidar de si mesmos. Temos contato com a bênção de Deus e temos contato com a fidelidade da igreja. Então, irmãos, sigamos investindo na obra do Senhor com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria, o que diz a palavra de Deus. E esse doar deve ser uma expressão de nossa gratidão a Deus por todas as bênçãos que dele temos recebido. Amém. Amém, meus irmãos. Então, enquanto cantamos o belo cântico, vamos entregar a Deus os dízimos e as ofertas.
Amém, glória a Deus. Antes de nós ministrarmos a bênção, eu queria apenas dar alguns avisos. Quero agradecer a todos que participaram da campanha para termos 1000 inscritos no nosso canal do YouTube. Obtivemos esses 1000 inscritos, a igreja se engajou e se mobilizou, então muito obrigado a todos. E a partir do próximo domingo, se Deus quiser, transmitiremos o culto pelo Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Quero agradecer a Thalita, que está colocando também no YouTube os cultos gravados aqui no Facebook. Isso dá muito trabalho, ela está fazendo isso. Thalita, muito obrigado, que Deus te abençoe. Isso quer dizer que os irmãos poderão entrar também no nosso canal no YouTube para participar daqueles encontros e assistir aos cultos que foram realizados anteriormente, e também para ouvir os sermões. Há muitas séries de sermões ali, imperativos da vida cristã, as parábolas de Jesus, fervorosos de espírito, mantendo o fervor espiritual quando a vida fica difícil, a espiritualidade viva. Há várias séries de sermões ali, os irmãos poderão entrar e poderão ouvir novamente esses sermões. Quero clamar os irmãos da igreja a participar de nossos encontros online. Temos a escola dominical funcionando sempre às 15 horas aos domingos. Temos as nossas reuniões de oração durante a semana e outras atividades da igreja que estão funcionando nesse formato online. É muito importante neste período em que não podemos realizar encontros presenciais, que participemos dessas atividades online, para que assim alimentemos a nossa comunhão e cresçamos espiritualmente. Então participem dos encontros online de nossa igreja. No próximo domingo, se o Senhor nos permitir, vamos começar uma nova série de sermões, uma série intitulada Nos Últimos Dias Sobrevirão Momentos Difíceis, os desafios de nos mantermos firmes na fé até o fim. Estamos vivendo dias difíceis e é necessário que nos mantenhamos firmes na fé para a glória de Deus. Vamos começar a conversar sobre isso no próximo domingo, se o Senhor assim nos permitir. Quero agradecer ao pastor Tiago. Pastor, obrigado pela palavra, uma palavra que veio do coração de Deus para o nosso coração. Aleluia. Vamos receber a bênção, queridos. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas e infinitas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. E amém. Aleluia. Até o próximo domingo, às 17 horas, se o Senhor nos permitir, tanto pelo Facebook quanto também pelo YouTube.